Olá, bem-vindos ao Te Contai nesta quarta-feira, finalizando fevereiro, e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha percepção do filme Ainda Estou Aqui. Sei que muita gente aí do Brasil já assistiu, já tá cansado de falar desse filme, mas no final de semana a gente tem Oscar e eu tive a oportunidade de assistir aqui em Madrid, no cinema daqui, estreou semana passada. E como é um filme tão significativo sobre a força feminina, eu não poderia deixar de vir comentar aqui no Te Contai, que é esse lugar onde a gente faz esses momentos de reflexão. Então pega o seu chazinho e se você assistiu o filme, vem aqui comigo, que eu acho que a gente tem muitos insights para trocar. Então, chazinho quentinho. Esse aqui é um chá da Guaraná, que me lembra também o Brasil. Primeira coisa, quando a gente assiste uma obra do Brasil, fora do Brasil, né? Quando a gente vê um cantor aqui, um artista, um fotógrafo, outro dia teve a exposição do Sebastião Salgado aqui também. Quando a gente vê um filme brasileiro rodando num cinema espanhol, ai, dá uma sensação tão significativa. E aí um filme tão significativo, né? Que Ainda Estou Aqui, eu acredito que é um filme que tem uma sensibilidade tão forte, tão única, né? Eu acho que eles foram muito sensíveis para trazer esse assunto, trazer a história de uma mulher que tu viu a história sendo contada pelo olhar dela. E para mim, a grande lição desse filme é realmente a força de uma mulher. O quanto ela consegue vencer, muitas vezes sem gritar, sem trocar ofensas com as pessoas e reorganizando uma família inteira quando acontece algo. Então, a história da Eunice Paiva me reflete muito essa força das mulheres, de como elas têm de reorganizar a sua família, de ser realmente esse elo que liga e une todos e mantém todos perto, junto. E, enfim, então, a história, então, para mim, ao meu ver, mostra muito o olhar, né? Então, como quando ela se despede do marido, quando ele é levado, realmente é aquela visão de eu nunca mais vi ele, eu não sei o que passou, eu vou ficar com as histórias que alguém me contou, ou algum relato, mas eu não tenho mais a certeza do que aconteceu com ele, né? Então, é um filme que é como se estivesse no olhar dela. Então, as escolhas feitas, os caminhos que foram levados, as decisões que ela tomou, muitas vezes questionadas pelos filhos, pelos amigos, pelas pessoas. Por que tu tá fazendo isso? Tu tem certeza? E questionando muitas vezes o movimento que uma mulher tem que fazer para sobreviver. E esse tema, né, que eu acredito que a gente precisa estar sempre de olhos abertos para nossa história. Não só a história do Brasil, mas a história do mundo. Existem momentos muito delicados da nossa história da humanidade e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que eles nunca aconteceram, porque eles separaram famílias, eles disseminaram ódio, foram momentos que a gente tem que saber ver e para que eles não venham a se repetir. Então, nesse final de semana tem o Oscar e claro que nós, todos brasileiros, temos essa grande esperança de que ela vá ser a atriz, né? Vai ser coroada, né? Vai ser premiada por essa obra. Que ela, a atriz Fernanda Torres, que tem uma trajetória muito significativa. Eu acho que muitas pessoas a viam como somente essa pessoa do humor, né? Pelos anos dela sendo a Sueli, ou sendo a Vani nos normais. Acho que muitas pessoas se lembram dela, né? Porque foram personagens muito marcantes da Fernanda Torres que ela conseguiu realmente realizar. E aí ela se transforma, mostra o poder de um artista de realmente vestir
a roupa de uma outra pessoa e ser e dar vida àquele personagem de uma forma única e genial. O Oscar gosta muito de premiar biografias. Já tivemos aí vários atores, como o que interpretou o Elvis Presley, gente, esqueci o do Queen. Então, esses atores que interpretaram essas biografias realmente deram essa vida aos personagens. Então, normalmente são reconhecidos pelos seus trabalhos. Então, existe uma esperança no final de semana a gente ver Fernanda Torres ser premiada, porque o Oscar tende essa tendência a valorizar trabalhos biográficos. Mas eu acho que para nós brasileiros é um filme que nos ensina realmente sobre a força de uma mulher, né? Então, independente de ser premiado, o fato de demonstrar como uma mulher pode superar desafios e até mesmo voltar à faculdade depois de uma certa idade, né? Porque as pessoas elas se formam com 48 anos e não desistir e seguir em frente e ser uma referência e ter se consolidado dentro da área do direito, e isso é magnífico. Então, eu sempre recomendo para as minhas clientes da marca pessoal que leiam histórias biográficas. Fred Mercury, a Rainha me lembrou aqui. Leiam biografias, vejam filmes biográficos. Sabe por quê? Porque toda a história biográfica, ela nos ensina muito sobre superar desafios, obstáculos. E muitas vezes a gente acha que porque a gente não tem uma entrega para o mundo, eu não sou um cantor, eu não sou um pintor. A verdade é que cada um cria o seu legado, né? Cada um cria a sua história. Acho que a história do Ainda Estou Aqui, da Eunice Paiva, que se destacou na área do direito, ela não precisou pintar nenhuma tela, não precisou subir num palco. Ela criou a marca dela, pessoal, ela deixou o seu legado para o mundo dentro do que ela se sentia qualificada, competente para realizar e para fazer. E então, esse é o ponto que eu acredito do filme, é olhar para essas biografias, é olhar para essas histórias e ver que não existe uma trajetória linear, tranquilinha, onde não exista desafios. Existe o seu caminhar, a sua história, o que você fez. E se você pensar, você está escrevendo o seu livro, a sua biografia, e como você está vivendo ela. Você está vivendo no que você acredita, nas suas escolhas que fazem você querer buscar o melhor, né? Buscar um além todos os dias. Ou você tá vivendo o que as pessoas estão esperando que você faça, né? Ou aquela expectativa que a sociedade tem de que você reaja dessa forma, de que você haja como você tem que agir. Então, para mim foi muito, muito válido ver esse filme do Ainda Estou Aqui, para reforçar mais ainda isso. Você tá vivendo o que você acredita, o que você luta, o que você quer pro mundo, né? O mundo mais justo, mais real, ou você tá vivendo só o que as pessoas esperam que você viva. Então, esse é o nosso Tecuntai de hoje, trazendo um pouco dessa percepção do filme Ainda Estou Aqui. Quem ainda não assistiu, vá aos cinemas assistir. Quem está aqui em Madrid pode assistir nos cinemas. Eu fui na rede de Cinesa e acredito que tem várias salas por Madrid. E é um filme que é uma biografia de uma mulher muito forte para nós, mulheres empreendedoras. Vejam e se nutram dessa força. Um grande beijo e vejo vocês na semana que vem, pós-carnaval, hein? O pessoal que vai pro bloquinho aí, bora!